queria ir para o Gilmar, que para mim é uma alegria muito grande, por conta do grande respeito, grande amizade que temos como irmãos no sacerdócio, mas também a ele que foi o meu vice-reitor do seminário. Então, para mim é uma grande alegria. E agradecer ao convite que me foi feito para repetir a dose, né? O ano passado estive também participando desta semana social, né? A segunda semana social da paróquia Santo Antônio. Primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa tão bonita de meditar sobre os temas que dizem respeito ao Evangelho na sua força transformadora do mundo, da sociedade. Então, o processo de encarnação do Evangelho, né, de difusão do Evangelho de Cristo no meio da sociedade. Como nos ensina a doutrina social da Igreja, o que a Igreja ela busca é tornar o mundo cada vez mais de acordo com os ensinamentos deixados por nosso Senhor, ao ponto de que ela se torne cada vez mais humana, cristã e, portanto, mais parecido com o Reino de Deus. E foi o tema desse ano sobre a dignidade humana, sobre a família e o tema da família na sociedade, a família cristã na sociedade. Então o meu tema é sobre as famílias cristãs na sociedade de hoje. E eu gostaria de iniciar lendo a segunda leitura da missa de hoje. A leitura da missa de hoje, a única leitura da missa de hoje, previsto para a festa de São Marcos Evangelista, que é a passagem da primeira carta de São Pedro, e essa passagem está no capítulo 5, o versículo do 7 em diante. Então eu vou ler para vocês o que diz a leitura de hoje. Então, São Pedro, dirigindo-se a nós nesta noite, diz assim: descarregai sobre Cristo todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos. Mas o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará, consolidará e vos tornará inabaláveis. A Ele seja dado o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, eu gostaria de começar com esta passagem, né, do Evangelho, para falar sobre a família cristã na sociedade de hoje. Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que a família corre perigo na sociedade atual. A sociedade não promove a família, muito menos a família cristã, nos moldes cristãos. A família hoje sofre as consequências de uma cultura
que foi toda ela pensada, orquestrada e determinada por movimentos que estão no domínio das principais potências econômicas mundiais, chamada a Nova Ordem Mundial. E esta nova ordem mundial que promove a globalização em toda a sociedade, em todo o planeta, assumiu como postura, como princípio e como meta. Claro que eles não vão dizer isso com todas as letras, mas é o objetivo da nova ordem mundial, a destruição da família nos moldes tradicionais, ou chamados moldes cristãos. A família é um inimigo a ser combatido, e eles vivem, investem dinheiro pesado para que em todas as nações, em todos os lugares da terra, se aprovem legislações, se aprovem leis que possam, como consequência, alterar a configuração da família como sendo formada por um casal, um homem ou uma mulher, e com filhos gerados nesta união deste homem e dessa mulher em sagrado matrimônio. Veja, queridos irmãos, e nós podemos claramente assistir, portanto, o cenário de perseguição que, como diz São Pedro na leitura que acabamos de ouvir, é sentido por todos. E ao longo de toda a história recente, contemporânea, o que nós vemos, estamos assistindo dia após dia no mundo, a luta pela aprovação do aborto, e agora essa pauta está colocada no STF, e há uma intenção aparentemente clara dos juízes da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, em aprovar o aborto, mesmo que a maioria do povo brasileiro não quer nenhuma mudança na legislação atual acerca do aborto, que já está descriminalizado em três circunstâncias, ou seja, o aborto continua sendo um crime, porém ele não é punível. A pessoa que o pratica essas três situações não sofrem a pena, né, por ter cometido esse crime, né, que são os casos em que quando a gravidez ela foi gerada num estupro, né, ou quando a gravidez oferece risco de vida à gestante, né, se tem que se escolher entre a vida da gestante e a vida da criança que está sendo gerada, né? Então seria permitido que se cometesse esse crime, não seria punido. E o terceiro foi o próprio STF, que criou um terceiro tipo de aborto legal no Brasil, que foram a aprovação do aborto eugênico, né, que é o aborto de crianças
com má formação cerebral, o aborto de anencéfalos, né? Colocando que a vida fora do útero de uma criança que sofre de anencefalia, a vida é inviável e, portanto, que não seria adequado esperar essa criança nascer e morrer naturalmente, mas ela deveria ser assassinada no ventre da sua mãe, porque ela não tem direito a viver no útero se ela não vai conseguir sobreviver fora do útero, né? Então, isso foi aprovado simplesmente porque os juízes lá entenderam, 5 juízes, ou 6, não sei quantos foram que votaram, mas uma parcela ínfima de brasileiros decidiu por toda uma nação que tem mais de 200 milhões de habitantes. E que nas últimas pesquisas dizem claramente que são mais de 90% dos brasileiros contra a aprovação do aborto no Brasil. E estamos está muito próximo de ser aprovado o aborto até 3 meses de gestação. E teve até aquela grande campanha, né? O pessoal colocava: eu tenho 42 anos, mas um dia já tive 3 meses. Um dia já tive 3 meses de vida, né? Todo mundo já teve um dia 3 meses de vida no útero materno, né? Só pode dizer que não tem vida aquele que já nasceu, né? Mas, queridos irmãos, só para dizer que uma das tentativas de destruição da família. Mas existem inúmeros projetos de legislações, de mudanças legislativas ou de mudanças no entendimento judiciário de compreensões sobre a família. Por exemplo, família já não é mais uma comunidade formada por pai, mãe e filhos, mas já existem outros tipos de família. Por exemplo, das duplas, né, homossexuais, que já estão sendo entendidas como unidades familiares. Os mesmos direitos que tem uma família formada por um pai, uma mãe e os filhos, tem, por exemplo, 2 homens que adotam uma criança, tem um direito. Hoje já existem aqueles que requerem os mesmos direitos de um reconhecimento civil, tal e qual um casamento natural, né? Um casamento tradicional. Veja, queridos irmãos, a resposta aí vem da Sagrada Escritura. Todo o perigo contra a família mostra que o príncipe desse mundo tenta tornar a obra de Deus, a obra perfeita de Deus, uma obra inacabada. Portanto, quer destruir a obra de Deus. A concepção genética de uma pessoa. Não tem jeito. XX nunca vai se tornar XY. Então, é uma questão clara, genética, pré-determinada. Não é uma cirurgia que pode determinar isso, porque isso está na própria constituição da pessoa. Por que se queria alterar o livro de batismo? Porque a pessoa quer que a igreja celebre o matrimônio dela com o seu companheiro.
e se ela tiver um batistério dizendo que ela é mulher, casando com um homem cujo batistério é do sexo masculino, eles podem casar. Porém, a igreja não pode celebrar o casamento de dois homens, por mais que um esteja mutilado. Porque o que nós temos é um homem e um homem mutilado, que se tornou incapaz para o matrimônio. Por quê? Porque se tornou impotente para o matrimônio. Não pode casar mais. E contraiu um impedimento matrimonial. Veja como as coisas acontecem e a gente acha que o mundo está assim de bem e querendo andar de braços dados com a igreja, e andar de braços dados com a família. Não! O que nós temos no mundo, queridos irmãos, é um perigo à família. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer aquilo que São Pedro nos recomenda. Nós precisamos resistir firmes na fé. Firmes na fé. Portanto, nós precisamos saber, em primeiro lugar, que a verdade está conosco. A verdade sobre a família, a verdade sobre o matrimônio, a verdade sobre a lei natural, sobre a constituição do ser humano, sobre a vida humana, que começa na sua concepção até o seu natural declínio, que qualquer interrupção da vida, em qualquer fase, é assassinato, não pode ser jamais tolerado ou promovido ou aceito por qualquer cristão, mesmo que no mundo todo mundo ache normal. Um cristão jamais poderá achar que a matança de inocentes possa se tornar verdadeiramente uma coisa aceitável. Queridos irmãos, mais ainda eu gostaria de dizer, São Pedro vai dizer assim: Cristo que chamou a cada um de vós, vos aperfeiçoará. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, queridos irmãos, é como aperfeiçoar, né, a nossa vivência cristã em família. E a melhor forma para a gente aperfeiçoar a nossa vivência cristã é através da nossa busca de conhecer mais sobre o matrimônio e sobre a família. O Papa Francisco, ele buscou iluminar a cada um de nós através de dois sínodos que se debruçou demoradamente sobre a família no mundo de hoje e nos presenteou com a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, né? Que, queridos irmãos, na sua grande maioria dos seus artigos são uma grande catequese sobre a família, uma catequese sobre o amor conjugal, uma catequese sobre a fecundidade, uma catequese sobre o amor entre um esposo e uma esposa, uma catequese sobre a verdadeira preparação que se deve ter antes de tomar uma decisão vocacional, como é a decisão de se casar, uma decisão que compromete a vida toda, não é uma decisão de momento, não pode ser tomada a qualquer tempo, de qualquer jeito. Então, a grande maioria dos artigos só houve problemas de má compreensão de um único capítulo dessa exortação, que é o capítulo 8º, né? O capítulo que trata acerca das situações, dos casos difíceis, que são os casos em que o casamento, ele, as situações de
em que as pessoas ou tiveram um primeiro casamento fracassado e está neste momento vivendo em segunda união, né? Numa relação de adultério contra o primeiro mandamento, o primeiro casamento, e por isso precisa ser orientado e acompanhado pela igreja para saber quais as soluções que se tem para que essa pessoa se encontre o caminho da sua plena vivência cristã e caminhando para o céu, caminhando para a salvação, que é a missão da igreja. A missão da igreja é salvar, não é condenar. Então o que a igreja nos propõe sempre é um caminho que nos leva à salvação, porque a missão da igreja é ensinar o caminho para o céu, ensinar o caminho para a vida eterna. E uma vez que nós aprendemos o caminho, ela, além de nos ensinar o caminho, nos incentiva na caminhada e nos alimenta nessa caminhada com as graças e com os meios que Cristo deixou para a igreja para alimentar o rebanho na caminhada para o céu. Primeiro, através da palavra de Deus, que deve ser alimento para nós, né? A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. A oração, os sacramentos. Em especial, Deus nos ofereceu as graças sacramentais. Portanto, queridos irmãos, tudo isso para nos dizer que, para que a gente possa se aperfeiçoar, como nos diz São Pedro na leitura de hoje, para nos aperfeiçoar, ele nos dá então os ensinamentos cristãos, ele nos dá a fé da igreja. Essa semana nós ouvíamos a passagem do Atos dos Apóstolos, que dava o retrato da primeira comunidade cristã, a comunidade apostólica. A comunidade que nasceu de Pentecostes, ela tinha como seu fundamento 4 pilares. 4 pilares sustentavam a igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, a Eucaristia, a fração do pão, e as orações, a vida espiritual. Portanto, queridos irmãos, o que nos vai aperfeiçoar? A doutrina da igreja, conhecer a doutrina sobre a família. Nós precisamos compreender mais sobre o que é o matrimônio. Matrimônio é essa realidade natural que Deus constituiu desde a criação para ser verdadeiramente um lugar e um caminho de felicidade, que prepara-nos para a grande felicidade do céu, um caminho de santidade. As pessoas se casam para ser santas, as pessoas se casam para fazer a vontade de Deus, porque é essa a nossa busca principal: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui eu pergunto: quando eu me decidi ser padre e entrar para o seminário, encontrar lá o Padre Gilmar para me acolher e me ensinar o caminho do sacerdócio, e depois estudar durante 8 anos, me preparando para me ordenar, e depois naquele dia deitar lá perante o altar e entregar minha vida totalmente no altar, o que eu queria ali? Ser padre? Ser padre? Sim, por um lado sim, eu queria ser padre, mas eu não queria só ser padre. Eu quero chegar no céu, e acho que Deus me chamou a me salvar, a ser feliz, ser o padre. Então a minha vocação era um chamado, em primeiro lugar, para responder à vontade de Deus sobre a minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus e discernir que a vontade de Deus é que eu me
me tornasse sacerdote. Da mesma forma, o Padre Gilmar. Da mesma forma, está se preparando o seminarista. Se Deus quiser, daqui a algum tempo, acho que num ano ou alguns meses, vai estar se ordenando diácono e depois sacerdote, está no ano pastoral. Da mesma forma, as religiosas que deram a sua vida através dos 3 votos religiosos. Queridos irmãos, todos aqueles que assumem uma vocação querem fazer a vontade de Deus. Agora, e quem se casa? Quer se casar somente? Essa é a mensagem cristã para a família. Quem se casa tem que estar buscando o reino de Deus e caminhar de mãos dadas com alguém para o céu, né? E aqui eu digo exclusivamente para os esposos. Quem aqui já é casado, está aqui nesta igreja, já é casado. Então você que é casado, você que tem o sacramento do matrimônio, você foi chamado por Deus para uma vocação. A sua vocação é ser casado. Ou seja, você vai conduzir uma pessoa para o céu, e você vai ser conduzido para o céu na companhia dessa pessoa. É isso que significa a vocação matrimonial. É querer levar aquela outra pessoa a atingir a plenitude da vida cristã. Então, o principal na vida de casados é como eu, no casamento, sou capaz de seguir aos ensinamentos de Cristo Jesus. E aqui é muito importante falar, por exemplo, para lideranças pastorais de igreja. O seu primeiro território de evangelização é a sua casa. É lá um lugar. O primeiro lugar para dar testemunho da fé é entre os seus, né? Entre os que estão mais próximos. Os primeiros a testemunhar ou a dizer que são felizes por conta da tua vida cristã tem que ser a sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua família devem provar os primeiros frutos da tua conversão. Portanto, queridos irmãos, o que Deus espera de cada um de nós como família é esse testemunho de uma vida familiar com sabor de eternidade. E o que significa uma vida familiar com sabor de eternidade? Que coloca Deus no centro da vida familiar e torna aquilo que São João Paulo II diz uma verdade, que toda família precisa sermos uma igreja doméstica. E aqui, queridos irmãos, há algumas coisas que tem na igreja e que precisa ter na família. Vamos pensar, o que tem na igreja? Nós estamos na igreja, o que tem aqui na igreja? Altar, né? Para que a casa seja uma igreja, precisa ter altar. Precisa ter altar. E o que é o altar dentro da casa? Senão o leito conjugal do casal, aonde ambos oferecem-se a si, um ao outro, e ambos se entregam a Deus. Um lugar de pacto, um lugar de aliança, um lugar onde a família, com um princípio de união, está fundada no amor conjugal de um homem e de uma mulher. Isso ficou muito prejudicado, principalmente porque a sociedade roubou das pessoas
a verdade sobre o amor, roubou das pessoas a verdade sobre a castidade e a sexualidade, perverteu o ato de entrega conjugal e tornou mero produto de negócios. O que nós temos hoje é o negócio, um mercado através de inúmeras iniciativas. O que se promove é uma cultura hedonista, uma cultura do prazer, uma cultura da busca do prazer a qualquer preço, e isso vai pervertendo as novas gerações. Então os jovens vão crescendo em ambientes pouco saudáveis para uma vivência integrada da sexualidade, começam a viver um ambiente de promiscuidade, por exemplo, nas redes sociais, e isso vai sendo às vezes levado até para dentro do casamento, né? Hoje em dia, um grande inimigo das famílias é o WhatsApp, é o Facebook e todas essas redes sociais. Primeiro tem que fazer um parênteses aqui. Nosso Senhor diz que você pode pecar por atos, palavras, pensamentos e omissões. Quem disse que traição virtual não é traição? Quem disse que se eu estou numa rede social ou recebendo ou mandando pornografia para os outros, isso é aceitável? Você precisa ser cristão também no ambiente virtual. Isso destrói a vida de família, gera inúmeras consequências. Então é preciso ter muito cuidado. O mal vai penetrando com pequenas frestas. Como dizia um santo, que são as pequenas raposas que destroem a vinha toda. Não são as grandes feras. As grandes feras você consegue tirar, mas as pequenas raposas, as sorrateiras, é as que vão entrando e fazendo todo o estrago na vida da pessoa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então na igreja tem altar, e o altar é o leito conjugal, que é um só na casa, viu? Do pai e da mãe, do esposo e da esposa. Os filhos não têm leito conjugal dentro da casa dos seus pais. Terão quando se casarem, tiverem as suas casas. Enquanto não se casarem, não tem suas casas, não tem leito conjugal dentro da sua família, dentro de casa. E pais que ficam acobertando promiscuidade dos filhos dentro da sua casa, está pecando junto com eles. Ah, padre, com isso a gente vai ter uma visão muito retrógrada. Os nossos filhos vão ficar chateados. Que fiquem chateados. Você acha que se eles quiserem fazer, eles não vão encontrar lugar? Você está imaginando que simplesmente porque você sendo legal e oferecendo para o namorado da tua filha ou para a namorada do teu filho um abrigo seguro para eles pecarem, você estará com a sua consciência tranquila. A sua casa não pode virar uma casa de pecado. Se eles querem pecar, você não poderá fazer, infelizmente, nada além de que rezar para eles e dar bom conselho. Agora, hoje em dia, praticamente
A gente ouve dizer, né? Muitas vezes os pais sofrem muito porque os filhos praticamente não se casam mais, mas vivem vida de casado. Por que demora para casar? Já tem tudo que precisa e que ele quer no casamento, ainda com a roupa lavada e a comida quente no prato. Ah, mas é a vida que todo mundo pediu a Deus. Entendeu? É preciso dar um incentivo para os filhos se casarem. Hoje os filhos se casam mais tarde, por quê? Porque eles hoje, vamos e convenhamos, eles não precisam ser continentes. Antigamente, se alguém quisesse ter uma esposa, tinha que casar. Tinha que fazer por onde? Comprar, a moça que queria ter um marido, tinha que fazer enxoval, tinha que pedir ao pai, entendeu? Que ajudasse, um dote, né? Antigamente o que precisava? O rapaz tinha que ter lá, trabalhar bastante para ter uma casa, e aí quando tudo estava preparado, ele ia lá e pedia a mão da moça em casamento. Quando se casava, levava ela para casa, e os dois viviam felizes, enfrentavam a vida juntos. Hoje, para a pessoa se casar, ela precisa ser PhD, ela precisa terminar a pós-graduação da pós-graduação. Por quê? Porque já estão vivendo vida de casado sem ser casado. Ponto. Se tivesse que viver como solteiro, continente, vivendo, aguardando, esperando, né? Não digo que seja a totalidade, mas não sou. Eu conheço vários jovens que vivem em plena castidade e que viveram heroicamente a castidade. Eu tenho lá um casal que hoje um casal da minha paróquia, são ministros, são casados já, eu casei eles, e eles namoraram durante 7 anos, viveram a plena castidade durante os 7 anos, casaram virgem, eles falam, não sou eu, eles mesmos falam. Deixa eu explicar isso aqui. Eu estou dizendo que eles falam que eu não estou revelando algo que é da vida deles, que eu não poderia fazer. Eles dão testemunho disso. Então, porque eles falam disso, inclusive para outros jovens, é que eu posso ter a liberdade de falar. Não que eu duvide, eu os conheço plenamente. E estudaram juntos, na mesma faculdade, moraram em república, porta a porta, sem a presença dos pais. Então, quando a pessoa quer e tem um princípio e deseja alguma coisa e sabe e dá valor àquilo, ela luta, ela vai atrás. Portanto, o que as pessoas hoje elas esquecem que a virtude requer luta, requer colocar os meios, requer algumas regras. Namoro precisa ter regra. Antigamente quem dava as regras eram os pais, mas hoje é preciso que haja uma opção que nós precisamos fazer. Ou nós queremos seguir a pauta que o mundo nos apresenta, ou a gente vai seguir a boa mensagem do Evangelho, que vai nos garantir uma vivência cristã sadia. Mas eu falava que a família precisa ser como uma igreja. O que mais tem na igreja além do altar? Aí na igreja tem um sacerdote, né? Para você ter a igreja, você ter padre, né? O padre Gilmar aqui. Pode ter a igreja que for, se não tiver o padre lá no altar, o que serve?
O sacerdócio, o sinal, o padre, é o símbolo, né, da paternidade. Então, na família, nós vamos ter a figura do pai, né? E essa figura do pai, ela é fundamental. Então, o pai, o marido, ele é o sacerdote da sua casa. Ele precisa exercer esse sacerdócio, ser uma bênção dentro da sua casa. Como é importante quando um homem, ele se desperta para a vida espiritual, para a vida da graça, aquilo transforma a vida de uma família. Olha, eu fico muito feliz de ver muitos homens aqui nesta noite. Isso é muito bom. É preciso não desistir da conversão dos maridos, dos pais, dos homens das casas. Essa conversão é urgente. Por quê? Porque o homem é que é chamado a ser o sacerdote dentro da sua casa. O sacerdócio é exercido pelo marido. E a mulher? A mulher, ela, na igreja, quem simboliza a mais perfeita de todas as mulheres? A Virgem Maria, é a mãe. Dentro do lar, então, a mulher precisa ser como a Virgem Maria. Modelo de esposa, modelo de mãe, modelo de dona de casa, modelo de mulher. Hoje, um grande perigo para as famílias é o feminismo. Valeria a pena, numa próxima semana social, tratar do tema vida cristã e o feminismo, né? Qual a diferença entre a vivência feminina da fé cristã e essas pautas feministas que temos tão presentes no movimento feminista, que prejudica principalmente as mulheres. São as grandes prejudicadas pelo feminismo, são as próprias mulheres. Mas eu não vou tratar desse assunto, só para dizer que Nossa Senhora é modelo de mulher, modelo de mãe, modelo de esposa, modelo de filha de Deus. Portanto, uma mulher precisa ser dentro do seu lar a própria imagem da Virgem Maria dentro da casa. Então, as virtudes de Maria têm que ser cultivadas pelas mulheres, né? A ternura. Imagine como era o lar de Nazaré. Eu gosto de imaginar dessa forma. Como que era a casa de Nazaré? A casa da Virgem Maria e com São José. Como viviam a Sagrada Família no dia a dia? Eu imagino que lá deviam ter brincadeiras de família, cantigas de família. Toda família precisa ter as suas brincadeiras de casa. A casa precisa ser um lugar caloroso, precisa ser um lugar agradável, é o lugar da proteção. Eu falava isso para os noivos nesse final de semana, no curso de noivos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que aquilo que os nossos antepassados já nos ensinavam, que a família é o habitat natural do ser humano. O ser humano, ele vive em família e sobrevive no mundo. Então, quando ele sai de casa, ele já sabe que da porta para fora já não é o lugar dele. O lugar dele é dentro da sua casa. Então ele não vê a hora de voltar para casa com o fruto do seu trabalho. Ele vai para trabalhar, ele vai para conquistar bons empregos, ele vai estudar, mas para quê? Para voltar para a casa, para voltar para o lar. E o lar tem que ser sempre um lugar onde todos são esperados. O que faz as pessoas não quererem voltar para os lares? É quando já não sentem que são esperados,
que são desejados dentro do lar. O homem pensa assim: os meus amigos desejam que eu esteja no bar com eles. Ele é esperado pelos amigos. Às vezes até tem encontro marcado, até não todo lá. Já está tudo marcado, esperado. E se não vai, a pessoa até fala assim: oh, você não veio, né? Então a pessoa se sente esperada e desejada. Na família, todos nós precisamos ser esperados e desejados, desde os filhos até o marido que está voltando para casa. De que forma você prepara a chegada dos membros da sua família? Todos são esperados dentro da sua casa? Espera-se uns pelos outros? Se celebra a chegada dentro de casa de quem estava fora? Cada chegada em casa deveria ser um motivo de alegria. Que bom, né? Com tanta gente se perdendo no mundo, ou mesmo tanta gente até sofrendo atentado, sendo sequestrado, Imagine, a pessoa volta para casa, é uma alegria, graças a Deus, estou entre os que me amam, e vim para amar aqueles que esses são os que me amam. Você vai lá na empresa, e a empresa te trata como um lixo, mas você lá em casa, lá na sua casa, você é tratado como herói. Entendeu? Você é tratado como gente, né? Você é tratado como uma pessoa única. E é assim. É preciso que a família se estime e se proteja. É um lugar de proteção. É um lugar onde as pessoas se querem bem. Um dos grandes perigos do mundo é a gente levar essa competição do mundo dos negócios para dentro de casa. Quem disse que marido tem que competir com mulher e mulher tem que competir com marido? Vocês precisam somar e não competir, não se dividir. Há uma soma de forças. Deus fez homem e mulher para que homem seja homem e mulher seja mulher. Porque o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Se não precisasse, Deus faria todo mundo igual. Deus fez pessoas incompletas, que se completam no outro. Todos têm qualidades e todos têm defeitos, têm carências. E graças a Deus que aquilo que me falta é no outro que eu vou encontrar, né? E no casamento isso se dá de uma maneira tão bonita que é muito claro e nítido quando numa família os papéis não se confundem. E mesmo aqui, queridos irmãos, quando os dois trabalham fora, ou às vezes quando a mulher é que tem uma ascensão profissional maior do que o marido, isso não muda os papéis, não muda as missões que Deus constituiu dentro da casa. É muito importante compreender isso. Esta mensagem que nós precisamos ouvir acerca do matrimônio, que o casamento é amor ao outro, e amar significa se sacrificar. Uma vez eu vi uma frase que eu falei assim: eu gostaria de ter escrito essa frase, ou ser o primeiro a dizer ela, mas eu me aproprio dela e falo. Eu digo aqui claramente, para um homem ou para uma mulher, mas principalmente para os homens: o homem que não é capaz de dar a vida por sua família não merece ter uma. Não merece ter uma. Se você não é capaz de dar a vida pela tua família, você não está sendo merecedor da família que Deus lhe deu, que Deus lhe constituiu.
você não é capaz de dar a vida pela sua família, pelo seu marido, para os seus filhos, você não está sendo merecedor da família que Deus te deu. Nós precisamos compreender que amar, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Disse Jesus: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos como eu vos amei. E de que forma eu amei? Eu amei na cruz. Eu fui até o fim. Eu não abandonei a cruz. Então não pode abandonar a cruz dentro da família. Casamento, claro que precisa, e é muito bom que o casamento seja uma história de felicidade. Mas a felicidade é uma escolha, não é um resultado simplesmente aleatório. Eu que escolho ser feliz e busco essa felicidade. Eu não permito não ser feliz. A felicidade está em dar a vida, está em se oferecer em sacrifício e cada dia pensar assim: hoje, por que eu sou feliz hoje? Porque hoje, durante todas as horas desse dia, eu busquei fazer os meus felizes, realizados, plenamente felizes. Isso é a vocação matrimonial, queridos irmãos. Isso é a grandeza da vida matrimonial. Às vezes a gente fica pensando só nos problemas e esquece de mostrar a beleza da vida matrimonial, a beleza do casamento. E isso não quer dizer que as pessoas sejam perfeitas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas condicionam a sua felicidade a perfeições que não vão ser alcançadas nessa terra. Se eu pensasse que para que eu pudesse ser padre eu tinha que ser uma pessoa perfeita ou não ter defeitos a corrigir, eu teria saído na primeira oportunidade no seminário. Eu cheguei a arrumar as minhas malas 2 vezes para voltar para casa. Então, é uma tentação sempre a gente desistir dos planos de Deus, né? Principalmente às vezes quando tem sofrimentos. Às vezes você não está você tem essa convicção, mas convive com um cônjuge que não se converteu ainda, que ainda está num processo de conversão, ou às vezes está até longe da conversão, nem quer nem pisar, saber do Evangelho. E veja, queridos irmãos, essa é uma busca que deverá ser sempre assumida por cada um. Deus escolheu essa pessoa para levar ela para o céu. Eu preciso ter essa disposição. O mundo hoje apresenta uma filosofia que é a filosofia do transitório, do descartável. As coisas, elas duram pouco, são feitas para durar pouco, porque com isso vai colocando uma mentalidade, uma cultura do descartável. Então as coisas são para serem descartadas, elas são para ser usadas até se jogar fora, né? Não é o fato da vida nesse mundo ser breve, não é para aproveitar até o último extremo dessa terra. A vida nesse mundo é curto para a gente olhar para a eternidade, para a gente saber: esse mundo não me satisfaz, essa vida não é suficiente para me satisfazer. Você não é um satisfeito com esse mundo. Você tem que estar aqui, mas pensando mais para frente, né? Eu tenho que estar aqui pensando na eternidade. Por isso que, de uma certa forma, a vida matrimonial ela sempre tem esse sentido de eternidade através da disposição de gerar filhos. Veja que a fecundidade
forma de você passar para a eternidade deixando marcas no presente. Você vai e deixa filhos. Filhos que vão deixar outros filhos, que vão deixar outros, e assim vão crescer aqueles que virão para o céu. Como seria importante, queridos irmãos, nós livrarmos as nossas famílias de um grande perigo, que é o perigo da infecundidade escolhida, não aquela que a natureza, infelizmente, pode fazer atingir alguns. Não, aquela infertilidade que eu escolho por uma esterilização, ou mesmo por uma falta de amor pela vida, ou pelo o dom dos filhos, falta de generosidade para com os filhos. Nós, os cristãos, não promovemos nenhum tipo. Amanhã vocês vão ter uma palestra só sobre a geração e a educação dos filhos. Eu quero só dar o pontapé inicial. Mas nós, queridos irmãos, a vida, as famílias cristãs precisam estar abertas para os filhos. Aberta. E é preciso que se evite, que se deixe penetrar o veneno dessa cultura de controle de natalidade, como se a natalidade pudesse ser controlada. Se a vida não estivesse nas mãos de Deus, e nós não fôssemos meros instrumentos nas mãos de Deus. É preciso que nós tenhamos essa disposição. E aqui é uma grande luta para tirar esse veneno malthusiano que foi colocado dentro do coração. Malthus foi um pensador que desenvolveu a teoria falsa de que tem muita gente no mundo, né? Que o mundo ele sofre pela superpopulação, que ter 7 bilhões de seres humanos na Terra é muita coisa, e tem que se evitar nascimentos. Agora nós estamos diante do impasse tamanho. Todo mundo diz que o problema previdenciário do Brasil qual é? O problema previdenciário é que há um número muito maior de velhos do que o número de nascimentos. As pessoas estão vivendo mais tempo e estão nascendo menos crianças. Qual é a solução? Eles não são capazes de dizer que a solução tem que ser nascer mais crianças. Tem que nascer mais gente. Se nascer mais filhos, a taxa de reposição mínima da sociedade, para a sociedade não envelhecer, tem que ser de 2,3 crianças por mulher. Por mulher. Entendeu? E o que nós temos hoje em dia é taxas no Brasil, que é um país que tem uma taxa de natalidade maior do que os outros, já é de 1,6 por mulher. Na China foi praticado o tal do filho único, um filho por família. Eles revogaram, porque isso que aconteceu, não tem mais, tem uma multidão de homens, porque quando se tinha que escolher, se escolhia não a mulher, se escolhia o homem para nascer, porque é a questão da força de trabalho. Então o que tem na China? Um monte de homem porque não tem mulher para casar. Não existe mulher para casar. E fica e o que cresce na China? O alcoolismo.
crianças, precisa para manter um velho, um idoso, precisa ter 5 pessoas economicamente ativas trabalhando. Para sustentar um. Para sustentar um, 5 tem que trabalhar. Então o que nós precisamos de fato é aumentar os nascimentos. Você pega uma imagem de satélite do Brasil à noite, entra lá, não diga só porque eu falei, pega uma imagem de satélite à noite do Brasil, e me responda se tem muita gente. Você vai ver a quantidade de espaço sem uma luzinha acesa. Nenhuma luz acesa. Não é porque não tem luz elétrica ali, é porque não tem gente. Então, existem alguns lugares que tem populações super concentradas, mas você vai pelos interiores aí, você tem terra adoidada. O que o mundo não consegue? Lidar com a ganância humana, com a sede do homem de possuir. É a ganância que não se pode tolerar. O Papa Paulo VI, e aqui eu termino, dizia que não se pode resolver o problema da escassez de alimento diminuindo as bocas que se comem, mas aumentando e multiplicando os pães. Jesus não mandou embora, ele multiplicou os pães. Então, se nós queremos de fato resolver problemas de escassez do mundo, nós não devemos eliminar quem vai comer, mas partilhar melhor o pão que se é produzido. Então, a igreja sempre ensinou que o grande problema para a pobreza no mundo não é a falta de recursos. Deus fez o mundo tão rico e tão abundante que há recursos naturais para alimentar até 3 vezes mais a população mundial que existe hoje. O mundo poderia ter 21 bilhões de seres humanos e haveria recursos suficientes, recursos naturais e recursos manufaturados e industrializados necessários. Porém, o mundo desperdiça quase 40% dos alimentos que produz. E o Brasil é campeão de desperdício. Joga-se comida fora. 40% da comida do mundo é jogada no lixo. Então nós precisamos, de fato, mudar o nosso conceito. O mundo não pensa em prol da família. Nós precisamos verdadeiramente defender o projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E você precisa ser um daqueles que defende esse projeto. Primeiro, não salvando o mundo inteiro. Toda vez que uma pessoa diz assim, eu tenho a solução para o mundo, interno, coloca na cadeia e joga a chave fora. Qualquer pessoa que tem a solução para o mundo inteiro é um candidato a tirano que está nascendo na face da terra. Seja capaz de salvar sua casa, seja capaz de mudar o seu habitat. Você vai poder contribuir para a mudança do mundo se você mudar a sua casa, e atitude lá na tua vida. Se você consertar a tua vida e a tua família, você já fará um bem muito grande para a sociedade. Porque aquilo vai ser um exemplo para os outros, os seus filhos vão seguir o seu exemplo, e assim a gente vai começando uma onda nova de mudança. Tem gente querendo salvar muita coisa e que não é capaz de salvar aquilo que é possível dentro da sua casa, né? Então comece lá dentro da sua casa, mudando os valores dentro da sua casa, e assim você vai ver
que pode o diabo só rugir, mas só vai morder quem dele se aproximar. Santo Agostinho diz que o demônio é um cão raivoso, que morde, que mata, que é capaz de causar grande dano, mas ele está acorrentado e só atinge quem dele se aproxima. Se a gente se aproximar de Cristo, do Evangelho, da doutrina da igreja, dos ensinamentos cristãos, do Papa, nós estaremos de fato salvando as nossas famílias e, de uma certa forma, salvando todas as famílias do mundo. Esse é o que eu queria falar. Agora não sei se precisa perguntas. Quem tem perguntas aí? Vamos lá. Nem sei se tem tempo, mas